Boa noite. Boa noite. Shalom. Shalom. Vamos a Deus. Senhor meu Deus, nós queremos continuar na presença do Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos com cânticos. Mas nós pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor possa, do alto dos céus, Deus, olhar para nós e falar conosco. Que o Teu Espírito possa estar comunicando em cada coração aqui nessa noite as verdades das Tuas Escrituras. As Tuas Escrituras estão aqui, Deus, para entendermos e aplicarmos em nossas vidas. Eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, com um objetivo apenas. E esse objetivo não é em si o conforto da nossa alma, a edificação da nossa alma, mas que o Senhor receba a glória através de tudo que vai ser falado nessa noite, e que o Senhor receba a glória que te é devida, através da prática, da obediência. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 1, nós vamos ler 4 versículos aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e do qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu iria falar sobre outro tema hoje à noite, mas é tempo de voltarmos às verdades fundamentais da Bíblia. Nós falamos sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos importantes, sim, mas existem verdades fundamentais nas Escrituras que nós nunca devemos deixar de nos apegar e meditarmos e falarmos sobre elas. Hoje existem muitas más interpretações sobre vários, inúmeros assuntos na Bíblia, e isso tem causado divisões em igrejas, em grupos, em comunidades, em seminários, ao longo de toda a história. Existem pessoas que acreditam na divindade de Jesus e outras pessoas não acreditam na divindade de Jesus. Existe hoje em dia um liberalismo teológico muito grande. Pessoas que não têm a palavra de Deus como a palavra final. Existe um movimento hoje chamado movimento dos desigrejados, que não acredita que é necessário que a igreja se congregue, como nós congregamos como igreja. Existe hoje muitos debates e muitas confusões teológicas na questão de predestinação, na questão de expiação, na questão da soberania de Deus. Muitas más interpretações sobre o assunto da sexualidade. Hoje nós temos aí igrejas que permitem
que as pessoas continuem com a prática homossexual, sem contar nas más interpretações a respeito de missões, que eu acredito que é uma das áreas mais mal interpretadas nas Escrituras, que é o campo missionário, onde, como vocês bem sabem, as pessoas acreditam mais que é necessário o chamado do que na ordem em si. E por último, eu não quero entrar em detalhes, mas até sobre a questão do suicídio, como vocês bem sabem, como eu ouvi a pregação do pastor Felipe esses dias, ele já citou isso, mas até sobre essa questão do suicídio, pessoas acreditando que é possível você se suicidar e ainda assim ser salvo. Mas nós temos mais sermões sobre esse tipo de coisa, até mesmo sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre ministério, sobre disciplina, sobre métodos, sobre estratégias. E o que nós menos temos visto hoje em dia é sermões sobre Cristo e esse crucificado. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, quando nós olhamos para o livro de Atos, a cada 5 versículos do livro de Atos, um é pregação. E todos os sermões encontrados no livro de Atos, você vai com certeza encontrar sobre Cristo e esse crucificado. Você vai encontrar sobre o Evangelho no livro de Atos. E talvez é este o motivo do sucesso daquela igreja. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A principal coisa, o assunto principal que eu e você temos que entender, dominar, fixar e passar é o Evangelho, e nada mais do que o Evangelho. Humanamente falando, é impossível nós entendermos o Evangelho em toda a sua plenitude sem o auxílio do Espírito de Deus, sem analisarmos as Escrituras. O homem natural é incapaz de entender todas as proporções que o Evangelho implica. Mas o homem natural, ele deve fazer de tudo que ele pode, deve ter como alvo número 1 da sua vida, buscar entender o que significa o Evangelho. E quando nós vamos olhar para o Evangelho, nós encontramos um dilema divino. O que é um dilema? Um dilema é uma situação que implica uma escolha entre alternativas igualmente insatisfatórias, ou um problema aparentemente incapaz de uma solução satisfatória. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar Deus com um dilema. Porque a Bíblia fala, em Provérbios capítulo 17, versículo 15, que o que justifica o ímpio e que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Deus não pode simplesmente perdoar aqueles que quebram a lei e salvá-los e reconciliar. Porque a própria Bíblia, inspirada pelo Espírito de Deus, fala que o que justifica o ímpio, ele é abominação ao Senhor. Então, justificar o ímpio meramente é abominação ao Senhor, e Deus não pode fazer isso. A grande questão é que se Deus não interferisse na humanidade, o homem com seus pecados, ele estaria condenado eternamente. A Bíblia deixa bem claro isso, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus diz que, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é um fato. Pode-se ter argumento A, B, C, D, E para se defender doutrina e teologia tal. Mas o que a Bíblia fala é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é um fato. A Bíblia fala em Romanos 6, 23 que o salário do pecado ele é a morte. E quando nós tratamos de morte, é evidente e claro que o pecado ele acelera a morte física. Mas quando Paulo fala em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte, é óbvio e evidente que ele está falando que é a morte espiritual, que a consequência natural do pecado, da transgressão da lei, é a separação espiritual de Deus, e isso se chama morte. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que a alma que pecar, essa morrerá. Não significa que a alma que pecar, ela deixará de existir.
E você nota que Deus trata o assunto com alma. A alma que pecar, essa morrerá. Haverá uma morte espiritual na alma, que é nada mais, nada menos do que a separação de Deus. Por que Deus apenas não perdoa o homem e acaba com isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando alguém te ofende, qual é a ordem de Deus para você? Perdoa? Deus coloca alguma condição para você perdoar? Ou é evidente na Bíblia que você deve perdoar incondicionalmente, independente se a pessoa mesmo te pede perdão? Deus nos dá essa ordem. Deus deixa claro para nós, na verdade, que até mesmo o perdão nosso, pelos nossos pecados, ele está totalmente conectado a nós também perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Se Deus nos dá uma ordem para perdoarmos incondicionalmente, mesmo sem que a pessoa peça perdão, mesmo que sem que a pessoa faça qualquer coisa para nós, por que Deus simplesmente não faz a mesma coisa com aqueles que pecam? Se eu tenho essa liberdade, se eu tenho essa ordem, na verdade, de perdoar, independente de qualquer coisa, por que Deus meramente não perdoa aquele que peca e leva ele para o céu e o salva? A resposta é tripla. Em primeiro lugar, Deus é um ser de valor eterno. Salmos capítulo 90, versículo 2, a Bíblia diz que antes que se formassem, que os montes nascessem, e se formarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o menor dos pecados é um crime contra uma pessoa, um ser de valor eterno. Qualquer crime, qualquer tipo de pecado, qualquer negligência, por menor que seja, é uma negligência contra o Criador. É uma ofensa contra o Criador, que é digno da maior e severa censura que existe. Em segundo lugar, a Bíblia fala que Deus ele é justo, e o seu amor é um amor justo. Deus não pode amar injustamente. Isaías 45, 24, a Bíblia fala: tão somente no Senhor a justiça e força. Não pode haver contradição no caráter de Deus, ou seja, Deus amar e ser injusto ao mesmo tempo. Sempre o amor e a justiça estarão conectados. Em terceiro lugar, Deus ele é o juiz de toda a terra. Eu e você não somos juízes. Não cabe a nós julgar e dar o decreto final pelos pecados dos homens. A Bíblia fala em Salmo 75, 7, que Deus é o juiz, a um abate e a outro salva. E a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25, não fará justiça ao juiz de toda a terra. Se Deus é o justo juiz da terra e de tudo que existe, Ele deve sim agir com as, como nós chamamos de teologia, com as sanções, com as consequências. Para aqueles que fazem aquilo que eles devem fazer certo, que Deus exige, Deus agirá e dará as consequências para essa pessoa. Mas para aqueles que pecam e quebram a lei, Deus, como justo juiz, Ele sim, e não nós, Ele agirá e dará as devidas punições. Como poderia então os homens serem perdoados e Deus ainda ser justo? Como? A resposta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14. E a Bíblia também fala em Efésios 2,16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela toda inimizade. Eu não quero falar em si sobre o Evangelho, eu quero falar por que Deus deu o Evangelho. O que motivou Deus? O que há por trás do ato de enviar o Filho? O que há na mente e no coração de Deus? Porque nós olhamos para o ato, nós exaltamos o ato nos salva,
se fizermos exatamente como nos é exigido. Mas antes do ato, existe uma motivação em Deus, na mente de Deus, na Trindade, no coração de Deus, na eternidade, a qual essa motivação nós não pegamos, nós não tocamos nela. O que motivou Deus a dar o Evangelho? Gostaria de falar primeiramente duas negativas. Em primeiro lugar, Deus não tinha necessidade. Para nós entendermos o porquê Ele fez, nós primeiro precisamos entender que não havia necessidade alguma. Deus é livre. Não é que Deus quebra a lei, que Deus está acima da lei e que Deus age independentemente da lei. Mas Deus é livre, Ele é autoexistente, Ele é autossustentável, Ele é autossuficiente e livre. Tudo o que Deus precisa para a sua autoexistência, para ser soberano, para ser feliz, para ser majestoso, Ele tem nele. Não há necessidade de nada do que foi criado ser criado para que preenchesse algo nele que está em falta. Toda a criação foi colocada no que nós chamamos de tempo, mas em nenhum momento havia uma necessidade em Deus. Como nós estudamos e cremos sobre a queda de Lúcifer, sobre a queda de Satanás. Algumas pessoas, eu já vi até mesmo pregadores falando que por Satanás ter caído, por ter traído a Deus, os anjos terem traído a Deus, Deus se sentiu só, se sentiu carente, se sentiu agora menor. E aí Deus vai agora e cria alguém porque há uma carência, uma necessidade nele a ser suprida. Isso é uma heresia. E uma das maiores heresias que podem ser faladas. Não havia necessidade de Deus criar anjos. Não havia necessidade de, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O que isso acrescentou em Deus? A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 50, versículo de 9 ao 12. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva. E o gado sobre milhares de montanhas, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Atos 17, 24 e 25, o apóstolo Paulo fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração de todas as coisas. Não havia um espaço a ser preenchido em Deus que foi preenchido com você ter sido criado. O que eu quero nessa noite é nos colocar no nosso lugar. E entendermos o porquê Deus fez o que fez. A W. Tozer disse que se todos os seres humanos, de repente, tornassem-se cegos, ainda assim o sol brilharia durante o dia, e as estrelas à noite. Pois estes não devem nada aos milhares que se beneficiam da luz. Assim, se cada homem na terra se tornasse ateu, isso não afetaria Deus de forma alguma. Ele é o que Ele é em si mesmo, sem consideração de qualquer outro. Crer nele não acrescenta nada às suas perfeições. Duvidar dele não diminui nada. Deus não tinha necessidade de ter criado o anjo, de ter criado o homem, de ter criado você. Em segundo lugar, não havia mérito no homem. Para ser criado é óbvio, porque antes de ser criado nem obras existiam. Mas não havia méritos no homem para que movesse Deus a dar o filho. Isso é uma verdade humilhante para algumas pessoas, porque elas acham que fazem como uma obrigação divina de enviar o Senhor Jesus Cristo para te salvar. As pessoas parecem que são movidas a méritos.
É tanto que se faz uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa aqui, ela gera automaticamente uma expectativa de que seja tratada ou de alguma outra forma, e se não é tratado, e aquela expectativa não é suprida, ela pergunta, mas e os meus méritos? Mas isso não funciona com Deus. E para nós entendermos isso, nós temos que analisar um homem que escolheu voluntariamente pecar. Como é o estado desse homem? Esse homem ele é afetado fisicamente. A Bíblia fala em Romanos 6, versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha um homem em pecado. Um homem em pecado, ele é afetado fisicamente. Fernandes Dias Lopes fala algo interessante. Ele fala: o pecado, ele seca o ânimo. Eu acredito nisso. Que a pessoa que ela está em pecado, fisicamente ela vai sentir. Paulo fala em Romanos 8, versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Aquele que anda voluntariamente na prática do pecado, a sua constituição física vai ser afetada. Não somente a sua constituição física, mas também a parte intelectual e racional dele vai ser afetada. Paulo também fala em Romanos 1, 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Deus entrega, não é que Deus quer ou Deus aprova. Voluntariamente o homem escolhe quebrar a lei de Deus, e Deus o entrega a uma disposição mental reprovável. Isso é intelecto. Paulo também fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 15: mas os sentidos deles se empotaram, pois até o dia de hoje, como fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu coração. É impressionante como o raciocínio do ímpio não consegue ir além do véu. É impressionante como aquele que está em pecado intelectualmente é atrofiado, e ele não consegue discernir as coisas. A Bíblia fala também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você fica meio que pasmo quando você vê pessoas tomando decisões, como que ele não está vendo? Paulo também fala na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. A parte intelectual, racional do homem é afetada diretamente quando ele está em pecado. Não somente a parte física, não somente a parte intelectual, mas a parte emocional do ser humano, quando ele escolhe pecar, é totalmente afetada. Paulo fala isso em Romanos 1, 26, quando diz que por causa disso Deus nos entregou a paixões infames. Paixões são emoções. Algo infame é algo desprezível e baixo. Se nós fôssemos analisar as emoções de uma pessoa que vive na prática do pecado, seria difícil de defini-la. Paulo também fala em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aquele que anda em Cristo, as suas emoções, elas estão crucificadas. Ele não vai deixar de sentir, mas agora ele freia, ele domina, ele direciona elas para que Cristo agora seja glorificado através da sua vida. Não somente a parte física, não somente a parte intelectual, não somente a parte emocional, mas até mesmo a parte da vontade e a capacidade de livre escolha é afetada por causa do pecado. Você não perde ela. Mas quando nós olhamos para Romanos capítulo 7, nós entendemos que ali é um homem livre, capaz de escolha, mas totalmente escravo do pecado, e que enquanto ele não tiver um encontro com Cristo, uma experiência de novo nascimento, tudo que ele for fazer vai ser para seu egoísmo. Definitivamente não há mérito do homem.
homem em pecado é capaz do maior mal e crime e perversão vergonhosos. A Bíblia fala que até as misericórdias dos ímpios são cruéis. Provérbios 12:10. No teu tempo, em nome de Deus, até os momentos em que você foi usar de misericórdia, a Bíblia trata de cruéis. Isaías, capítulo 64, versículo de número 6. A Bíblia diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. As próprias justiças são como o trapo de imundícia daquele que escolhe viver deliberadamente no pecado. O pecador não ama a Deus de modo digno. Como é amar a Deus de modo digno? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando você vivia em pecado, você amava a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deus ocupava a tua mente. Você pensava nele. Você pensava em como expandir o reino dele. O pecador não glorifica a Deus em cada pensamento. 1 Coríntios 10:31, Paulo nos coloca um padrão. E qual é o padrão? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Esse é o padrão. O pecador não faz assim. O que eu quero te levar a pensar é que quando vivíamos desgarrados em nossas iniquidades, nada havia em nós que motivasse ele a dar o filho para pagar a dívida com ele. Não havia, as tuas misericórdias são definidas por ele como cruéis. A tua justiça é definida por ele como trapo de imundícia. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Quem poderia sair por si só dessa situação? Nós temos um pouco de conhecimento da maldade que há no mundo e já ficamos apavorados. Eu quero te falar uma coisa: incomparavelmente mais maldade há nos corações dos homens e que nunca foram vistas do que o que se pode ver. Os pecados teus que as pessoas conheceram e viram são muito pequenos perto daqueles que ninguém sabe que você tem no teu coração, teve no teu coração. Isso é um fato de todos nós. É a mesma história. Quantas coisas eu e você não fizemos e ninguém sabe. Quantos pensamentos depravados não existiram nessa terra e ninguém sabe. O que o homem pode fazer para sair dessa situação? Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3, a Bíblia diz: estando vós, isso é para nós, esta é a atenção, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vossa vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Impossível o homem sair dessa situação sozinho. Impossível o homem nascer de novo sozinho. E a Bíblia deixa claro isso. É só você ler, por exemplo, em Jeremias 13:23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal.
À vista disso, o que moveu Deus na eternidade até o fim? O que levou o Senhor a salvar os homens? O que levou Ele a nos reconciliar e nos libertar, se não foi uma necessidade? Se não havia virtude em você e em mim? Se não foi mérito? Porque os atos do homem, na verdade, motivam a Deus, que é santo, a julgar e condenar esse homem, não a salvar esse homem. Não é como se nós tivéssemos ido até o Pai e arrancado o Filho das mãos do Pai. Não aconteceu isso. Nós estávamos de costa, e em completa e total rejeição. Mas a dívida é evidente. E por que o Pai faz isso? A resposta de tudo isso é para o louvor da sua glória, para que Ele seja glorificado, porque Ele merece toda a glória. O centro do Evangelho não é o homem. Nós não somos humanistas. O objetivo de tudo não é a felicidade do homem. O objetivo de tudo não é o teu bem-estar. Nada disso moveu Deus. Deus fez tudo o que fez para a sua glória. A criação do homem, dos seres viventes, da luz, a nação de Israel, a cruz de Cristo, a igreja, o julgamento das nações, tudo com um fim somente: a glória de Deus. O que significa Deus fazer tudo para a sua glória? Significa que Ele faz tudo o que Ele faz, a fim de que a plenitude de tudo o que Ele é seja manifestado à sua criação, e que Ele seja estimado, adorado e apreciado como Deus. A Bíblia fala em Isaías 42:8: eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, mas a minha honra, nem a minha honra as imagens de escultura. Deus não aceita de forma alguma que uma imagem ou qualquer ser humano receba mérito, honra ou glória. Jonathan Edwards disse que assim vemos aquela grande finalidade das obras de Deus, que é tão variadamente expressa nas Escrituras, é de fato uma. E essa finalidade é a mais adequada e abrangente, chamada a glória de Deus. O centro não é nós. E Pedro deixa isso muito claro na sua carta. Na segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para glória e virtude, para a sua glória. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez por nós e através de nós tem um objetivo, que é a sua glória. Certo escritor chamado Charles Hodge escreveu: os homens têm por muito tempo se esforçado para encontrar uma resposta satisfatória à pergunta: por que Deus criou o mundo? Nas Escrituras é ensinado que a glória de Deus, a manifestação das suas perfeições, e é a finalidade última das suas obras. Deus deixa isso muito claro. E se você olhar para as Escrituras com essa visão, você vai encontrar de capa a capa Deus buscando a sua glória. Isaías capítulo 48, versículo 11, ele fala: por amor de mim é que eu faço isto. Como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não darei a outra. E talvez agora na tua cabeça, na tua mente, brote uma pergunta: deve Deus buscar a sua própria glória? Não seria Deus egoísta fazer tudo o que Ele faz, manter tudo o que Ele mantém, até o final dos tempos e para todos sempre, fazer tudo isso com a finalidade, com o objetivo final de glorificar o seu nome? Isso não seria egoísmo dele? E cristãos sinceros se perguntam isso.
Pessoas piedosas se perguntam isso. Mas basicamente nós devemos considerar quem Deus é e nós chegaremos à conclusão. As Escrituras dizem que Deus é infinitamente maior que toda a sua criação reunida. Não somente então é direito, mas é necessário que Deus tome o lugar mais alto. Deus tem que receber a glória. Se Ele não buscasse a sua glória, Ele não poderia ser Deus. Thomas Boston escreveu que cada agente racional, presta bem atenção nisso que esse homem falou, cada agente racional propõe-se a um fim ao agir, e o mais perfeito fim, mais elevado. Ora, se Deus é perfeitíssimo, a sua glória, a finalidade, é a finalidade mais nobre. O salmista escreve no Salmo 103, versículo 9, que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. O que somos nós? Como que alguém pode se gloriar de algo? Qualquer obra manifestada por meio dessas mãos, desses braços e dessas pernas, ou dessa mente, só foi possível de acontecer porque Ele permitiu. Porque Ele te criou e te mantém respirando nessa terra. Qualquer raciocínio, ideia, opinião que você coloque para expandir o reino de Deus, é porque Ele te deu uma capacidade de raciocínio. Senão seria impossível. Qualquer talento que você tenha, está usando e deve usar para o reino de Deus, você deve entender uma coisa: veio dele. Não há nada em que um homem possa ser. Se nós fôssemos sinceros e olhássemos para nós, talvez se você fosse Deus, você teria muito tempo te eliminado. Nada houve em nós para motivá-lo. A Bíblia diz, e Paulo chega meio que nessa conclusão no capítulo 11 de Romanos, versículo 33 e 36, quando ele fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele possa ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que você faz com? Está entendendo porque Paulo pergunta: onde está a jactância? Não é que Deus age independente e que você não é capaz de obedecer. Não é que Deus não ama o homem. O problema é nós centralizarmos toda a obra expiatória em nós. O problema é nós acharmos que temos um Deus que se move e vive por nós. Antes de qualquer coisa ser criada, Ele é Deus. Deus não depende de você para ser feliz. Deus não depende da tua obediência para ser mais santo. Se nós não tivermos isso muito bem claro na nossa mente, nós vamos começar a achar que Deus se move o tempo todo por causa de nós. E vamos ter um Deus servidor na nossa mente. E é aí que começam as exigências. Deus, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou no ministério, mas eu estou ralando, mas eu estou sofrendo, mas eu estou isso, mas eu estou aquilo, eu estou aquilo outro, eu estou me esforçando. E Deus está do alto dos céus olhando e dizendo: você não entendeu. O objetivo não é você, o objetivo é a glória que eu vou receber.
Charles Spurgeon disse: Deus deve ter o motivo mais elevado, e não pode haver maior motivo concebível que a sua própria glória. O bem das suas criaturas ele considera cuidadosamente. Mas mesmo o bem das suas criaturas é apenas um meio para o fim principal, a promoção da sua glória. Todas as coisas existem, então, para o seu prazer, e para a sua glória, elas diariamente trabalham. Deus ele é descrito como o seu fim último, em tudo que faz. Alguns se assustam com essa ideia, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a outra possibilidade? Se não fosse assim, como seria melhor? Nós meros mortais, cheios de ideias, intelecto, idealistas, criadores, como que seria então? Você receber a glória, você receber a glória, você receber a honra por ter vivido nessa terra de forma obediente, sendo que você só conseguiu fazer isso porque Ele te manteve vivo nessa terra. Eu não estou falando de um Deus soberano, como alguns falam, e vocês sabem que falam, que age e salva quem Ele quer, da forma que Ele quer, e sai atropelando leis. O que eu quero deixar claro é o que é realmente a soberania de Deus. Isso é soberania de Deus. Deus não precisa eleger aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser pecadores, independente de decisão humana, para ser soberano. Mas Ele é soberano. Isso é uma verdade, nós não podemos fugir dessa verdade. Ele é diferente de nós e nós não podemos fugir dessa verdade. O fato de Deus compartilhar conosco os seus atributos comunicáveis e nós sermos a sua imagem e semelhança não nos torna iguais a Ele em tudo. E isso é verdade, sim. E a criatura tem que se colocar no seu lugar, e o Criador deve ser colocado no seu lugar, e que nós não venhamos a confundir as coisas e tratar um Deus como Ele não merece ser tratado. Não venhamos a colocar uma teologia na frente. Não venhamos a proteger a nossa teologia das Escrituras. Não venhamos a defender aquilo que nós cremos da Bíblia, e alguns versículos servem e se encaixam e outros não. A glória de Deus e o bem da criatura. Deus não busca a sua glória sem se importar com o homem. O maior bem de Deus para o homem é se glorificar. O melhor a fazer para o homem é Deus se revelar a si mesmo. A melhor coisa que Deus pode fazer para o homem é buscar a sua própria glória. Ele tem a honra de tudo, mas nós temos o benefício de tudo. Ele fica com a glória, Ele fica com a honra, Ele fica com o louvor, e nós temos benefícios incontáveis. Se você viver para a glória dele, você tem uma família feliz. Se você viver para a glória dele, você vai ser santo. Se você viver para a glória dele, você vai ter paz. Se você viver para a glória dele, você é liberto. Você não é mais escravo. Se você viver para a glória dele, 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, e tu não serás atingido. Se você viver para a glória dele, você pode andar pelo vale da sombra da morte e não precisa temer nada. Se você viver para a glória dele, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Se você viver para a glória dele, tudo é possível a você. Por que nós queremos glória? Por que nos exaltar? Quer ver alguém que não aceita que a glória seja dada a Deus? É alguém que fica se ofendendo com qualquer coisa. É porque ele começou a achar que ele é alguma coisa. Eis alguém que não vive para a glória de Deus. A Bíblia fala no livro de Isaías 24, capítulo 24, versículo 15 e 16. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente, na terra do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo. Eu gostaria de falar agora, encaminhando para finalizar, sobre a glória de Deus através do Evangelho.
De todas as obras de Deus na história, nenhuma glorifica mais a Deus como a cruz de Jesus Cristo e a salvação que Ele proporcionou. Em um ato de Deus, durante toda a eternidade, no mesmo ato que foi na crucificação de Jesus, na expiação, em um ato Deus manifesta a plenitude de todos os seus atributos. Deus manifesta o seu amor em extremo. Deus manifesta a sua bondade em extremo, a sua misericórdia, sabedoria, sua justiça, sua santidade, sua veracidade, graciosidade e longanimidade. Porque Deus deu o Filho para pagar a dívida de homens pecadores. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Onde está o mérito? Romanos 5,10 diz que, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Onde está o mérito? Pedro reforça no capítulo 3, versículo 18 de sua primeira carta, quando ele fala que, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus. Onde está o nosso mérito? Se não é suficiente, Paulo ainda fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo. Isso é um espetáculo. Isso é uma maravilha. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Alguns acham que a dívida foi paga a Satanás ou sei lá o quê. Ele nos reconciliou, foi consigo, pagando a dívida dele com Ele mesmo, a dívida nossa com Ele mesmo, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai. Onde está o nosso mérito? Não procure mérito em você, que você não vai achar. Não procure mérito nos homens, que você nunca vai encontrar. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Salmo 79:9. O salmista parece não, com certeza não vê nada nele. E ele fala bem assim. Talvez essa deveria ser a oração que nós deveríamos mais fazer. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Ou seja, Senhor, não olha para as nossas obras, nos olha para a glória do teu nome e perdoa-nos os nossos pecados por amor do teu nome. Esses camaradas entendiam. Quantas orações não são feitas? Senhor, olha para mim, olha meu esforço, olha meu empenho, olha como eu trabalho, olha como eu disciplino, olha como eu esforço, assiste-me, Senhor, olha para mim. O salmista diz: Senhor, olha para mim, mas por amor do teu nome, não olha para mim porque eu faço, não olha para minhas obras porque elas não preenchem os padrões. Eles testemunham que não trazem nada propriamente seu para influenciá-lo a ter misericórdia deles, e que o único fundamento que eles apresentam diante dele é a sua própria glória. Diante disso aprendemos que os pecadores não são reconciliados com Deus pelas satisfações ou pelo mérito das boas obras, mas por um livre e imerecido perdão. Salmo 106:8. Mas ele o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Note que sempre o alvo final é ele. Efésios 2:4-5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O tempo está acabando, eu vou ler mais 2 textos aqui.
Jeremias, não vendo nada no povo para salvar Deus, a salvar o povo, não vendo nada no povo, ele ora. No capítulo 14, versículo 7. Posto que as nossas maldades se testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e contra ti pecamos. Algumas pessoas interpretam errado João 3,16. João 3,16 é o versículo com certeza mais memorizado das Escrituras e menos meditado, eu acredito também. Mas fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se eu te perguntar o porquê Deus criou o mundo, porquê Deus salvou o homem, talvez você vai dizer e vai ter a resposta na ponta da língua, que é por amor. Ezequiel não fala. Ezequiel fala outra coisa. Capítulo 36, versículo 22 e 23. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade diante deles. Claro que Deus nos ama. Claro que você é um alvo e objeto do amor de Deus. Mas entende, o fim último de tudo que moveu Ele a criar, possibilitar a salvação, é que Ele seja glorificado através da nossa vida tão limitada. Paulo deixa muito claro: quer comares, quer bebares, ou qualquer outra coisa que seja feita para a glória deles. Eu quero te falar uma coisa: se existe qualquer um dos teus atos que não é para a glória dele, você está fora. Se você cantou hoje no louvor e não foi para a glória dele, você está fora. Se você estuda e não é para a glória dele, você está fora. Se o teu devocional não tem como fim último buscar a glória dele, nem a tua edificação é o fim último. Mas que ele receba glória através dos seus atos. Se ele busca a glória dele, o que terá de nós? Nós não temos saída. Mas como eu falei, toda a glória para ele, todo o benefício para nós. Nada mais preenche o vazio do nosso coração e da nossa alma do que fazermos tudo para a sua glória. Você faz tudo para a glória dele? Você pensou nisso hoje, por acaso? Quando você trabalhou hoje, quando você se levantou da cama, quando você abriu sua Bíblia, quando você pegou o livro, quando você trabalhou, quando você falou com alguém, acaso pelo menos você pensou que ele merece a glória? Você meditou sobre isso alguma vez na tua vida já? Ou você sempre achou que você é o alvo final de tudo? E talvez por ser isso, aquilo ou aquilo outro, você acha que os benefícios você deve abraçar? Esquece. Toma muito cuidado com qualquer benefício que você tenta abraçar. Porque o Evangelho vai te dar benefícios, mas eu vou te falar. Junto com o Evangelho te dando benefícios, vem Satanás te dando aparentes benefícios que você vai pensar que tem direito. E talvez você olhe para aquilo achando que você tem direito. Eu quero te falar uma coisa: se não for para glorificar o nome dele, você está fora. Romanos 11:36. Para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Vamos lá. Tu és digno, Senhor. Olhaste para nós
nos resgataste das trevas. Nada havia em nós que merecesse. O Senhor não tinha necessidade alguma para preencher qualquer espécie de carência ou falta em ti. Se tem algo que se chama graça, é isso, Senhor. Isso é graça. Porque se fôssemos exterminados no primeiro ato de pecado nosso, o Senhor seria justo, santo e bom. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor foi paciente. E o Senhor tem sido paciente com aqueles que estão aqui nessa noite, que não se renderam ao Senhor ainda, Deus. Quantos tem aqui hoje? Sempre tem eles que resistem à Tua palavra. Acham ainda que são o alvo final de tudo que existe. Eu peço que o Senhor quebre esses corações. Que o Senhor quebrante esses corações. Que o Senhor desça do alto dos céus com o Teu Espírito e fale a esses corações simplesmente quem Tu és. Qual homem que conseguirá se manter em pé diante do Senhor? Qual nação que não se renderá a Ti se Tu te manifestares, Senhor? Então eu clamo ao Senhor que o Senhor se manifeste a esse grupo que está aqui nessa noite, Deus. E que o Senhor se revele a cada coração. E o Senhor fale a cada coração. Não para que eles tenham paz, não para que tenhamos paz ou conforto na alma, mas porque Tu mereces a glória daqueles pelos quais morreste, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.